Olá, eu sou a Júlia. Eu estou aqui para falar sobre o capítulo 4 do livro Ergonomia, Projeto e Produção. O tópico abordado nesse capítulo é posto de trabalho. Podemos definir posto de trabalho como sendo a configuração física do sistema homem-máquina-ambiente. Trata-se de uma unidade produtiva que o homem utiliza para realizar seu trabalho. Assim, uma fábrica ou escritório seriam formados por um conjunto de diversos postos de trabalho. Naturalmente, para que uma fábrica funcione bem, é necessário que cada posto de trabalho funcione bem também. Podemos fazer uma analogia biológica. Um posto de trabalho seria equivalente a uma célula, onde o homem é o seu núcleo. O conjunto dessas células constitui o tecido e o órgão, que seriam análogos aos departamentos, fábricas ou escritórios. Existem, basicamente, dois tipos de enfoques para analisar o posto de trabalho, sendo o primeiro deles o taylorista. O enfoque taylorista é baseado nos princípios da economia do movimento. Resumidamente, é chamado de estudo de tempos e movimento, já que esse é baseado numa série de conhecimentos empíricos acumulados desde a época de 1856. A sequência de movimentos necessários para executar uma tarefa é baseada em uma série de princípios de economia do movimento. E o melhor método é definido pelo critério de menor tempo gasto em determinada tarefa. Podemos dizer que o método taylorista modificou totalmente a dinâmica de produção conhecida até então. Todavia, essa dinâmica também gerou uma grande mecanização do trabalho. Embora muito criticado pelos ergonomistas, o enfoque taylorista não deixou de ser utilizado com o passar dos anos. Atualmente, ainda há muitas empresas, indústrias ou fábricas que utilizam o método taylorista como principal enfoque de posto de trabalho. Hoje, admite-se que os resultados do enfoque taylorista nem sempre são os mais eficazes. Podemos dizer que a curto prazo ele pode até ser eficiente, principalmente quando o trabalhador é pouco qualificado, mas a longo prazo ele reduz a motivação do trabalhador devido à sua alta rotatividade e gera muitas doenças ocupacionais. O próximo enfoque a ser citado é o enfoque ergonômico. Esse tende a desenvolver postos de trabalhos que busca reduzir as exigências biomecânicas e cognitivas, procurando colocar o operador em uma boa postura de trabalho. Nesse enfoque, as máquinas, equipamentos, ferramentas e materiais são adaptados às características do trabalho e às capacidades do trabalhador, visando promover o equilíbrio biomecânico, reduzir as contrações estáticas da musculatura e o estresse geral. Diferentemente do enfoque taylorista, esse procura eliminar tarefas altamente repetitivas, principalmente aquelas de ciclos menores de 1,5 minutos. Acredita-se que com esse enfoque pode-se garantir a satisfação e segurança do trabalhador e a produtividade do sistema como um todo. Porém, podemos dizer que a maior dificuldade desse método que os projetistas se deparam é a grande variabilidade das dimensões antropométricas da população. Isso leva a dimensionamentos inadequados dos postos de trabalho, provocando esforços musculares e movimentos exagerados dos braços, ombros, troncos e pernas. Posturas inadequadas e alcances forçados podem provocar dores musculares, resultando na queda da produtividade. Assim, o principal objetivo do projeto do posto de trabalho é a perfeita adaptação das máquinas e equipamentos ao trabalhador, de modo a reduzir as posturas e movimentos desagradáveis, minimizando assim estresse e dores musculares. Um fator muito importante é a necessidade da adequação do posto de trabalho ao trabalhador. Vários fatores podem ser adotados para verificar se aquele posto de trabalho está adequado ou não.
Dentre eles, o tempo gasto na operação, índice de erro e acidente do trabalho são alguns. Todavia, do ponto de vista ergonômico, um dos sinais mais críticos é a postura e o esforço exigido dos trabalhadores, determinando os principais pontos de tensões e concentrações que tendem a provocar dores nos músculos e tendões. Uma dor aguda localizada é o primeiro sinal de alerta que algo não está indo bem. Até porque, se essa dor continuar ou aumentar, ela pode provocar inflamação nos músculos ou tendões, se não for adequadamente tratada, pode causar lesões permanentes. Isso ocorre quando há forças muito intensas ou muito frequentes, ou quando a postura corporal é inadequada. Estudos demonstram que o tempo máximo que uma pessoa pode se manter numa postura inadequada, com o dorso muito inclinado para frente, é no máximo de 1 a 5 minutos, até que comecem a aparecer as dores. Ou seja, é necessário olhar para a empresa como um todo e, caso haja algum sinal de inadequação de algum posto de trabalho, é necessário intervir. O primeiro passo dessa intervenção deve ser a criação do projeto de um posto de trabalho. O projeto do posto de trabalho faz parte de um planejamento mais global das instalações produtivas, também chamado de arranjo físico ou layout, de fábricas e escritórios. Esse planejamento das instalações é feito em 3 níveis. O nível 1 é chamado de projeto do macroespaço. Nesse nível é feito um estudo do espaço global da empresa. São definidas as dimensões de cada departamento e também das áreas auxiliares, como estoques e manutenção. Nesse nível fica definido o fluxo de materiais, desde a entrada da matéria-prima até a saída dos produtos finais, passando por todas as etapas intermediárias. Nessa fase, é muito importante que cada etapa do processo fique definida a equipe do trabalho com todas as máquinas e equipamentos envolvidos naquele respectivo processo. A partir daí, partimos para o nível 2 do projeto do posto de trabalho, que é chamado projeto do microespaço. No nível micro, a atenção é focada em cada unidade produtiva, ou seja, em cada posto de trabalho. Isso geralmente inclui um trabalhador e o seu ambiente imediato, abrangendo as máquinas e equipamentos que ele utiliza, bem como todas as condições locais, de temperaturas e ruídos. Durante essa etapa, é feita a análise da atividade, que baseia-se em descrição das tarefas e ação e revisão crítica dessa análise. Podemos dizer que a descrição da tarefa abrange os aspectos gerais da tarefa e as condições que ela é executada, e geralmente envolve os seguintes tópicos: objetivo, que diz para que serve aquela tarefa; operador, que diz qual é o tipo de pessoa que trabalha naquele posto; características técnicas, quais serão as máquinas e materiais envolvidos; aplicações, que é onde será utilizado o posto de trabalho; condições operacionais, como vai trabalhar o operador, tipo de postura, se é sentado ou em pé; e condições ambientais e operacionais. As condições operacionais são aquelas que dizem como será a organização do trabalho e as condições sociais, horários, turnos, trabalhos em grupo, chefia, alimentação, remuneração, carreira, entre outros. Já as condições ambientais diz como vai ser o ambiente físico em que o posto de trabalho está, como temperatura, ruídos, vibrações, gases, umidade, ventilação, entre outros. A próxima parte seria a descrição das ações. As ações devem ser descritas em um nível mais detalhado possível.
Essas informações referem-se a interações em nível sensorial do homem e os controles em nível motor ou atividades musculares. Para a descrição das ações, deve ter informações que devem considerar o canal sensorial envolvido, se é auditivo, visual, e o tipo de característica dos sinais, intensidade, forma, frequência, além das características dos dispositivos de informação, luz, som, display, etc. Também deve ser considerado os controles, que envolvem o tipo de movimento corporal exigido, quais membros são acionados, com que força, precisão, duração e tipos e características dos instrumentos de controle, se são botões, alavancas, volantes ou pedais. Após essa parte, nós partimos para a revisão crítica das tarefas e ações. Essa revisão crítica visa principalmente avaliar as condições que poderiam provocar dores e lesões nos postos de trabalho. Devemos prestar atenção principalmente a dois aspectos: nas tarefas altamente repetitivas e nas ações estáticas. Uma tarefa é considerada repetitiva quando seu ciclo é menor do que 90 segundos. Também deve ser eliminado, na medida do possível, todos os tipos de contrações estáticas da musculatura. O terceiro e último nível do projeto do posto de trabalho é o projeto detalhado. O projeto detalhado estabelece as características da interface homem-máquina-ambiente, para que essas interações desses subsistemas sejam adequadas. É nessa etapa que se projetam ou selecionam os instrumentos de informação e de controle apropriados à natureza da exigência do trabalho. No projeto detalhado, é feito o arranjo físico do posto de trabalho, seu dimensionamento e, por fim, testes e construções finais. O arranjo físico do posto de trabalho, ou layout, é o estudo da distribuição espacial ou do posicionamento relativo dos diversos elementos que compõem o posto de trabalho. Em outras palavras, é como serão posicionados os diversos instrumentos de informação e controles existentes naquele local. Existem alguns critérios nos quais se baseiam os arranjos físicos dos postos de trabalho. Os mais importantes são: em primeiro lugar, podemos citar a importância e frequência de uso de determinado equipamento. Devemos colocar o componente mais importante em posição de destaque no posto de trabalho, de modo que ele possa ser continuamente observado ou facilmente manipulado. Outro critério que é muito utilizado é o agrupamento funcional. Ele diz que os elementos de funções semelhantes entre si formam subgrupos que serão mantidos em blocos. Isso porque esse agrupamento irá ajudar na continuidade do trabalho. Outros critérios que também podem ser utilizados são a sequência de uso, que diz que quando houver um ordenamento operacional, as posições relativas do elemento no espaço devem seguir essa mesma sequência. Também podemos usar a intensidade de fluxo, no quais os elementos que ocorrem uma maior intensidade de fluxo são colocados próximos entre si, e ligações preferenciais, em que elementos que possuem determinadas ligações são colocados com certa proximidade. A próxima etapa é o dimensionamento do posto de trabalho. Essa é uma das etapas mais importantes e fundamentais para o bom desempenho da pessoa que vai ocupar esse posto de trabalho. Durante a execução do seu trabalho, é possível que essa pessoa passe várias horas do dia sentada ou em pé nesse posto. Qualquer erro cometido durante o dimensionamento pode submeter a sofrimentos ao longo dos anos. Se considerarmos um arranjo que envolve mesas ou bancadas, pode-se cortar o pé da mesa ou da cadeira para reduzir a altura e adaptar a um funcionário específico ou, ao contrário, providenciar calços para aumentar essa altura.
Mas não são todos os postos de trabalho que admitem essa intervenção tão fácil e econômica. Por isso, em alguns outros casos, é necessário uma abordagem diferenciada. Podemos dizer que o dimensionamento do posto de trabalho é baseado em normas internacionais, principalmente na ISO, mas também existem algumas normas nacionais em vários países. No Brasil, a gente pode citar a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Foi elaborada pela ABNT normas sobre os móveis para escritórios, sendo ela cadeira, mesa e sistema do trabalho. De maneira geral, podemos dizer que as principais adaptações que um posto de trabalho precisa ter para os seus funcionários são, primeiramente, a altura. A altura ideal para a superfície de trabalho, na postura em pé, fica na altura dos cotovelos, para trabalhos de precisão. Para trabalhos leves, essa superfície pode ser rebaixada em 5 centímetros e para trabalhos pesados em até 25 centímetros. Já para o trabalho sentado, deve ficar na altura do cotovelo ou 2 a 3 centímetros abaixo dela. Porém, também é necessário levar em conta as medidas antropométricas da média e extremos da população, bem como as diferenças entre homens e mulheres. Em segundo lugar, também podemos citar o dimensionamento de folgas, já que existe essa necessidade em dimensionar folgas em corredores, passagem e escadas. De maneira geral, recomenda-se que a largura de corredores seja de 90 centímetros, pois essas permitem inclusive a circulação de cadeiras de rodas. Por fim, podemos citar o espaço para movimentos como último tópico. O alcance normal sobre as superfícies de trabalho pode ser traçado pela ponta do polegar, girando-se o antebraço em torno do cotovelo, com o braço caído naturalmente para a lateral do corpo. O alcance máximo pode ser traçado com os braços estendidos, sem flexionar o dorso. Note que, em condições reais, o alcance pode ser maior, incluindo quando a gente inclina o corpo para frente, mas essa postura não é recomendada. As construções e testes do posto de trabalho são a etapa final desse projeto. Nesse momento, vai ser analisado alguns parâmetros como alcance, conforto, postura e visibilidade dos instrumentos. Os testes irão verificar se aquele projeto realmente é adequado a determinado posto de trabalho. Se possível, o posto deve ser submetido a uma implementação experimental, em condições controladas, acompanhado de observações e medidas de desempenho. Durante esses testes, pode-se observar a necessidade de adicionar algum elemento, como pedal, ou retirar as bordas ou protuberância de bancadas, caixas ou bandeiras. Quando o posto de trabalho estiver finalmente aprovado, deverão ser preparadas as especificações para a fabricação deste. Essas incluem desenhos técnicos, desenho em perspectiva, desenho de montagem, bem como as especificações de material e descrição dos processos produtivos. É muito importante que esse posto de trabalho contenha especificações de fabricação e instruções de uso.